Bom, nós vamos precisar usar o valor de π para 3/4 de godê. O valor de π é 1π², né, que nós vamos usar. O valor de π é 3,14. 1π² vai dar 3,14 mais a metade disso, que é igual a 4,71, certo? Se 1π é 3,14, a metade dele é ele dividido por 2. Então, 3,14 mais a metade, que é 1,57, dá 4,71. Até aí tudo bem, né? Vamos usar o comprimento de 90, que é midi, e vamos usar a cintura já somado com 2 de costura, que é 95. 95 dividido por 4,71, nós vamos achar o raio de 20,2 centímetros. Eu vou arredondar para 20 centímetros. Você vai usar a sua fita métrica, a sua régua, o que você desejar, e eu vou usar aqui a minha, que desde o começo que eu falo, que eu vou fazer aqui com escala, como se fosse para uma boneca, tá? Eu tô fazendo aqui em miniatura, para você ter uma visão total do que eu estou fazendo. Então, nós temos aqui a soma do raio com o comprimento da saia. 90 é o comprimento da saia, mais o raio, que é 20. Temos 110, que é 1,10 m, o total, né? Eu cortei aqui um papel que tem 1,30 m, tá? Esse papel, ele tem 1,30 m quadrado. 1,30 m aqui, 1,30 m aqui, aqui e aqui, certo? É um quadrado, né? E eu vou marcar, então, aqui o raio de 20 centímetros. Você vai na ponta do seu quadrado e marca 20 centímetros aqui. Você vem aqui na ponta de novo e marca 20 centímetros. Agora você vai girando com a ponta no zero e vai marcando 20. Aqui, 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 vai fazendo isso aqui. É assim que a gente acha o raio, ó, tá? Então, nós temos aqui o raio da cintura da saia 3/4 de godê, ó, certo? 20 centímetros. 3/4 de godê, ok? E agora nós vamos marcar daqui para lá o comprimento da saia, que é 90. E vamos marcando 90 por toda a circunferência da cintura, ó. Toda ela, você vai marcar 90. Você coloca o zero aqui na cintura e vai marcando, ó lá. Toda ela, tá? Você vem aqui e vai lá marcando. Aqui e vai marcando, certo? Então, você fez o quê? O raio do comprimento, né? Aqui tá o raio da cintura e aqui tá o raio do comprimento da saia. Vamos marcar mais forte para você enxergar, tá? Eu vou fazer com a régua. Vou fazer assim, depois eu pinto, ó. Nem se preocupe em pintar, né? Nós vamos cortar, tá? Aqui, ó. Assim, tá? Então, aqui é o comprimento, né? Vou fazer aqui o nosso fio, certo? Então, aqui vai estar o fio, né? Nós temos fio da trama e temos o fio do urdume, tá? Então, a gente vai marcar aqui. Você pode escrever fio do urdume, fio da trama, tá? E nós vamos agora dar aquele pique para poder dobrar espelhado e cortar. Certo? Temos que fazer aqui fora a margem de costura. Vou fazer em vermelho hoje. Aqui fora, a margem de costura é 1 centímetro. Aqui já tá embutido da saia, tá? Ó, o da saia já tá embutido aqui, ó. Que é assim, né? 1 centímetro. Aqui, ó. A margem de costura que eu já dei pra saia. E agora, a gente tem que dar aqui fora a margem de costura do revel. O nosso revel tem 7 centímetros de largura, ó. Então, aqui na cintura, a gente coloca 6, né? Aqui, ó, 6, aqui na cintura, tá? A costura, veja bem, a costura, ó, vou fazer assim, a costura do revel vai pegar aonde está a cintura, né? Aqui é a costura da saia e a costura do revel, porque ela tem que bater o mesmo tamanho para poder ser costurada, certo? Então, a gente coloca aqui, ó, eu vou colocar aqui, daqui pra lá,
Hoje eu vou fazer direto, tá? Na aula 1 e 2, eu dei uma simulação de 1 para cima e 6 para baixo. E depois a gente teve que acertar, lembra? Então eu vou colocar aqui, ó. Ela tem 7, então eu vou pôr aqui, ó, 7 na cintura. E vou marcar aqui embaixo o revel, tá? Aqui, ó. Aqui, né? Aqui na cintura e o revel é aqui, certo? Esse aqui, então, é o nosso revel. Só vai faltar fazermos o cos, tá? A gente já vai fazer o cos. Então, agora nós vamos fazer o fio, né? Esse aqui é o fio do revel. E agora nós vamos dar aqui o pique para poder espelhar, ó. Então, nós vamos pegar aqui. Aqui a gente põe um pique. E aqui a gente põe outro pique, ó. Depois que você aprende a fazer a conta, não é difícil, sabe? O que se torna mais difícil é a maneira como você coloca o molde no tecido. Ó, nós temos aqui então, né? Vamos lá aqui. Assim. E nós vamos cortar, para que ele, eu gosto de cortar assim espelhado, porque aí ele fica certinho, né? Aqui é a cintura. Aqui é a saia, né? Assim. Vamos acertar aqui. Bom, agora nós vamos fazer aqui, ó. Vamos aproveitar aqui, né, que tá de quina, para fazer o revel, ó, tá? Nós vamos fazer aqui o revel. Vamos segurar ele aqui assim. Vamos desenhar aqui essa lateral. E vamos fazer assim, certo? Vamos pôr um clips para poder pôr o EVA embaixo e poder carretilhar. Aqui é o nosso revel. O nosso revel, você vai colocar aqui, ó, né, 3/4. Ó, 3/4, tá bom? Significa que nós vamos precisar dessa medida 3 vezes. A nossa saia, que é 3/4, nós vamos precisar dessa medida 3 vezes, tá? Vamos fazer então agora como se fosse o cos, tá? Se fosse cos, nós temos aqui um papel dobrado com a largura de 20 centímetros para dar o raio aqui, ó, né? Nós temos aqui um raio, então nós precisamos fazer, ó. Nós temos aqui a cintura, certo? Acontece que 1 centímetro aqui é a costura que vai daqui para cima, ó. Então eu vou marcar aqui, certo? E agora eu vou pegar daqui para cima essa largura que é, ó, a margem de costura. Eu pus aqui, ó, tá vendo? Deixa eu te mostrar, ó. Aqui é a margem de costura, né? Assim, ó, da cintura, tá? Aqui, né? Nós temos aqui assim. O raio tem 20. Eu vou colocar a largura do nosso cos, que é 7, já com a costura embutida, nesse formato aqui, tá?
e vou marcar aqui, ó, aqui eu vou marcar a nossa cintura. Por quê? Porque a nossa cintura não pode ser alterada, né? Tá vendo, ó? Vou marcar a largura, ó, tá? Ela não pode ser alterada, né? Aqui tá o fio, ó, vou marcar. Aqui tem a margem de costura, ó, da nossa cintura. Então, agora, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, tá? E eu trago pra cá o nosso cos, ó. O nosso cos vem pra cá, ó. Aqui, tá vendo? Aqui dessa ponta pra cá. Assim, né? Eu mantive o raio da cintura. Puxei aqui a largura, que vem até aqui, né? Aqui, ó, é a margem de costura. Aqui é o final do cos, né? Onde vai ser costurado. Aqui é a lateral do corpo. Aqui também tem margem de costura já acrescentado no valor. O nosso fio permanece naquela posição que foi feito. Ele estava aqui assim, então ele permanece na mesma posição, seguindo o raio, que a gente tem que seguir aqui, do fio, né? O raio não, o fio. E aí a gente escreve aqui o cos. Isso aqui é um cos. 3/4. E precisamos dele 3 vezes. Então eu vou primeiro cortar para depois colocar ali. Ó. Aqui. Assim. Então, aqui a gente abre, né? Assim. Precisamos dele 3 vezes também. Com a medida que tem que ser, né? 3 vezes, tá? Assim. Bom, agora, olha só. Agora a gente precisa de total atenção, tá? Por quê? Porque agora que começa a complicar um pouco. Porque quando estamos trabalhando com o número ímpar, que é o 3, né? 3/4, né? Quando a gente trabalha com 3/4, nós estamos nos referindo a essa medida 3 vezes. E aí complica um pouco quando a gente precisa achar isso e posicionar ele no tecido. Porque o tecido, ele tem a trama na horizontal e o urdume na vertical, formando um sinal de mais. Quando você fala em 3 partes, você percebe que nós estamos fazendo assim, ó, tá vendo? Urdume e trama, certo? Se eu pego o meio da largura de um tecido, o meio, eu tenho ele assim, certo? E eu tenho ele dobrando o tecido mais uma vez. Então, quando eu pego um tecido e dobro ele ao meio e depois novamente na vertical, olha só, eu tenho aqui horizontal. E aqui, ó, tem aqui horizontal e tem aqui vertical. Então, se eu pego um tecido, vou fazer isso no papel para você ver, ó. Imagina você aqui, ó, tá vendo aqui, ó, nós temos aqui o tecido, certo? Então, vamos falar que o tecido tá aqui, tem 1,5 metro aqui, né? Aqui tem de largura 1,5 metro. E aqui nós temos, olha só, nós temos aqui a altura da saia, mais o raio, tá vendo aqui, ó? A altura mais o raio, ó, assim, né? Então, tá aqui, ó. O raio que nós fizemos, mais a altura da saia longa, ó, tá? Então, tá assim. Mas nós sabemos que o tecido tem 1,5 metro no total da largura dele. Então, você só consegue colocar o seu molde aqui no meio do tecido para cortar 3/4 de godê se a sua saia tiver no máximo, quer ver? Ó, a metade de 1,5 metro é 75 centímetros, tá? 75 centímetros menos o raio de 20, sobrou 55. Se a sua saia tiver 55 centímetros de comprimento, você consegue cortar a sua saia de 3/4 inteira, dobrando o seu tecido pela metade novamente. Então, eu dobrei ele aqui, em 4 partes. Eu dobrei ele primeiro na largura e depois eu dobrei ele no comprimento. Eu pego o meu molde e posiciono na dobra do meio do meu tecido. E não do meio da largura, do meio do comprimento. Se eu coloco ele aqui para cortar 3/4 de godê inteiro, eu preciso que ela tenha no máximo 55 centímetros de comprimento. Porque eu vou tirar ela aqui inteira. E quando eu cortar ela inteira, eu vou ter aqui uma saia de 4/4, porque tem 2 4/4, certo? Ó,
Tá dobrado, né? 4/4. E aí eu vou pegar uma dessas partes e tirar. Eu tirando a quarta parte, eu fico com 3/4. Mas para eu conseguir fazer isso, aí eu venho nesse corte e costuro aqui, tá? Eu trago esse corte para cá, para ficar com 3/4. Então, eu agora vou fazer o molde para você entender. Então, vamos lá. Aqui, eu vou dobrar em 4 partes, tá? 1, 2, 3, 4, ó. Tá bom? Eu vou dobrar aqui em 4 partes, certo? Eu dobrando em 4 partes, mas ficando com o raio de 3/4, eu vou ter que tirar a quarta parte para ficar com o molde de 3/4, tá? Não pensa você que você pode ficar com o molde de 4/4 de godê e 3/4 de godê, porque não pode. O raio que tá aqui é de 3/4 de godê, tá? Não cometa esse erro, tá bom? Então, eu tenho aqui a minha saia, certo? Eu vou circular aqui, assim. Ó, eu vou fazer isso aqui. Por quê? Porque isso aqui é papel. Ó, ele é papel, né? Ele é um molde que tem o tamanho do papel, tem o tamanho que eu quero. Mas o tecido não tem o tamanho que eu quero. Aqui ele tá com 90 mais 20. Aqui ele tá com 1,10 m. O papel, eu dobro e consigo aqui o tamanho que eu quero. Por quê? Porque é papel. E eu tô fazendo como se fosse para boneca. Se eu for fazer isso daqui, no tamanho original, eu não consigo fazer o molde inteiro, porque eu não tenho um papel com 2,20 m para dobrar aqui. Você entende? Então, eu consigo fazer isso aqui, ó, assim, porque ele é um papel, ó, tá? Mas eu vou fazer para você entender, ó, tá vendo aqui? Ó, eu vou fazer assim, para finalizar ali, e você entender como que funciona uma saia longa, quando ela é 3/4 de godê ou 4/4 de godê, certo? Então, olha só, aqui está o raio da minha cintura, certo? Nós temos aqui o nosso fio, né, aqui, e temos aqui, ó, tá? Assim, vamos desenhar tudo bonitinho, tá? Aqui. Agora, eu venho aqui e corto aqui, ó. Assim. Certo? Agora eu venho aqui. Ó. Bom, então olha só. Nós temos 4/4 de godê, ó. Tá? Isso aqui é 4/4 de godê? Não. Por que não? Porque o raio da cintura é de 3/4. Se isso aqui tá com um raio de 3/4, eu tenho 4 partes. Eu preciso tirar a quarta parte. Então, para que eu tenha uma saia godê de 3/4, eu preciso eliminar a quarta parte, porque o meu raio é de 3/4 e não é de 4/4. Olha só, então, o que nós vamos fazer? Eu venho aqui e tiro a quarta parte. Agora, eu tenho 3/4 de godê, certo? Lembra que eu falei que aquilo lá, 3 vezes? Eu preciso de 3 alturas da saia? Aí começa o problema, porque dá uma olhada. Se eu vou cortar ela em 3 partes, a partir do momento que eu faço isso aqui, ó, a partir do momento que eu faço isso aqui, para dividir em partes iguais, assim, certo? Eu preciso posicionar isso no tecido de uma forma que aonde eu vou costurar o zíper aqui, ele fique, olha só, ele fique com uma única abertura, que é nas costas, certo? E você não vai conseguir colocar isso no urdume e isso na trama. Tá vendo aqui, ó?
Se você colocar isso na trama, isso aqui vai ficar enviesado. Se você colocar isso daqui no urdume, reto, isso daqui não vai ficar na dobra do tecido. Então agora nós vamos lá para posicionar isso no tecido, para você ver como que ele precisa ser cortado, certo? E aí você vai ter que descobrir o seguinte, que para você ter uma saia longa, 3/4, não é tão simples quanto uma saia curta. Aqui, tá vendo aqui, ó? Quando a gente coloca ele dobrado desta maneira, assim, ó, você dobrou o tecido para cá e dobrou ele novamente para cá, certo? Isso aqui, com o tecido dobrado dessa maneira, você tem 4/4. Aí você, quando abrir a saia, você elimina a 4ª parte do jeito que eu fiz. Você tem isso daqui cortado na horizontal e esse aqui na vertical, para você unir e costurar ele assim, né? Aí tá tudo bem. Só que numa saia curta, você consegue fazer isso, mas numa saia longa, você não consegue. Por quê? Porque na saia longa, a cintura precisa ficar numa das pontas da extremidade da largura do tecido. Vamos lá para a prática? Vamos fazer na prática para ver? Então vamos. Bom, presta atenção que eu vou explicar assim com calma para não dar nó na sua cabeça, tá? Então é assim. Nós temos aqui o tecido, lembra que eu te falei? Que a gente precisa, ó, nós temos aqui 3 vezes aquela medida, que são 3/4, né? Nós tiramos a 4ª parte, certo? Nós tiramos a 4ª parte, né? Que tá aqui, certo? Então, 3/4 é 3 vezes a medida que nós fizemos. Tiramos a 4ª parte e ficamos com 3/4. Para você cortar 3/4, você dobrando no meio, aqui é no meio, ó, tá? Você dobrando no meio o molde e dobrando o tecido no meio, você consegue cortar, ó. Você consegue cortar, tá? Você dobra aqui no meio, aqui é a dobra. Então você vem aqui, ó, tá vendo aqui? Aqui é o meio, né? Veja bem, ó. Aqui é o meio do tecido, aqui é a trama. Aqui é o urdume, tá? Paralelo com a orelha, vertical. Eu tiro ele, certo? Ele continua sendo urdume e trama. Então, se eu dobro ele aqui no meio, e o tecido no meio, posicionando ele no meio do tecido, aqui a largura é de 1,5 m. Você tá vendo que não dá para cortar uma saia longa? Ó, tá faltando, ó. Não dá. Se a saia for curta, tá? Se a saia for curta, você consegue cortar 4/4. Aí você remove a 4ª parte e fica com 3/4. Usando o raio de 3/4, tá? Se eu fosse com uma saia curta, eu dobraria, porque aqui, ó, você tá vendo aqui, ó? Ó, tá vendo? Isso aqui é a parte do 3/4, né? Que seria assim, ó. Assim. Mas para eu cortar ela no tecido, eu preciso, né? Eu preciso que ele tenha a largura total da saia longa. O que é a largura total? É essa altura mais o raio vezes 2. Se é 1,10 m, vezes 2 dá 2,20. O tecido não tem 2,20. O tecido tem 1,5 m. Então não dá para você tirar a saia longa inteira, com costura só no meio das costas. Ou só de um lado. Não tem como. Saia longa não tem como. A saia curta tem. Por quê? Porque a saia curta, nós dobramos o tecido novamente no comprimento do urdume, certo? E aí sim você dobra ele novamente aqui e posiciona ele assim. Aí você consegue cortar a saia inteira, tá vendo aqui, ó, inteira, no comprimento que sobrou, tirando o raio da metade de 1,5 m, certo? Que seria o quê? 55 centímetros de altura, a saia. Você compreende que se eu faço assim, falta aqui. Se eu faço assim para tirar a cintura completa, falta aqui. Se eu abro ele assim, para pôr isso aqui, dessa maneira, eu não estou cortando 3/4.
Eu tô cortando 2/4 com a cintura de 3/4. Ela não vai servir. Entendeu? Para você ter a cintura de 3/4, ó, você precisa da terceira parte. Aqui temos uma, duas, tá faltando a terceira. Então, para eu ter uma saia longa, se eu trago ele para cá, pro final da largura do tecido, ó, tá vendo aqui, ó? Ó, eu tenho aqui, olha só, aqui ó, com o tecido dobrado, eu tiro totalmente a cintura, mas aqui vai faltar saia, ó. Aqui vai faltar. Aqui, ó, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui não pode ser cortado dessa maneira. Porque se você fizer isso, quando você dobrar pra cá, ó, pra cá, olha só como é que vai ficar isso aqui. Não vai ficar lá na frente. Entendeu? Então, pra você cortar uma saia 3/4 de godê longa, o que você tem que fazer? Ó, nós vamos pegar os 3/4 de godê, você vai pegar o seu molde, vai abrir ele todo assim, vai trazer pra cá, aqui pro meio do corpo e aqui pro meio, ó, assim, tá? Você vai fazer exatamente isso aqui, ó, assim, certo? Então, nós temos aqui essa abertura aqui, ó, né, assim, que é o raio da cintura, tá? Assim, ó, né? Essa abertura aqui, ó, essa abertura, se você cortar ele assim, ele não vai sair inteiro. Para ele sair inteiro, ele precisa que essa abertura fique assim. E aí você não vai conseguir, ó, tá vendo? Você não vai conseguir fazer uma saia longa desse jeito por conta dessa ponta. E se você fizer assim, você também não vai ter isso daqui dobrado, certo? Ampliando e deformando o molde. Então, a solução é qual? Vamos dobrar aqui. Vamos dobrar aqui e vamos dobrar novamente, assim, tá? Então, aqui nós temos, nós temos aqui a frente e aqui as costas, certo? Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar isso aqui. Eu tenho ele aqui assim, né? Assim. Deixa eu pegar ele aqui e vamos buscar ele mais uma altura. Então, peraí. Então, nós vamos fazer ele aqui assim, certo? Aqui assim, então. Deixa eu ver se eu consigo trazer isso pra cá, né? Eu faço aqui assim. Dobrei ali. E aí, nós vamos trazer ele aqui assim, certo? Então, nós vamos ter aqui a dobra. E aqui nós vamos cortar ele dessa maneira. Então, o que nós vamos fazer? Ó, nós temos a abertura tá aqui, né? E aqui tá a dobra. Se nós colocarmos ele para favorecer a abertura, nós não temos a dobra. Se nós colocarmos ele aqui assim, nós temos a dobra, traz pra cá, na beirada, assim. Traz ele aqui assim, né? Bem aqui na beirada, assim, ó. Nós temos ele aqui assim. Ele vai sair, vai cortar aqui e vai cortar aqui. Aí ele vai sair, então, com duas folhas, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele vai sair com duas folhas. Então, nessa posição dele aqui, ó, se eu abrir aqui, olha só, eu trago ele exatamente assim, ó, de quina. Tá vendo aqui, ó? Ó, eu trago ele aqui assim, ó, tá? Por quê? Porque se eu fizer isso, não dá. Se eu fizer assim, de ponta a ponta, eu dobrei no meio e agora eu levo essa ponta para aquela ponta, né? Para pegar o godê dele aqui enviesado, né? Aí você vai ter, aí não tem jeito, olha só. Para você fazer isso, ele vai ter que ter costura dos lados. Aí você pode pôr o zíper na lateral do quadril, tá? Porque se você for fazer 3 folhas para ficar inteiro, se eu dobrar ele aqui 3 folhas, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Assim, 3 folhas. Deixa eu ver se eu... Não vai dar o ângulo, não. Esquece, não vai dar ângulo para ele ficar inteiro, né? Não vai dar. Mesmo que você abra todo o tecido, ele não vai dar o ângulo. Você quer ver, ó? Se a gente abrir todo o tecido, vamos abrir todo o tecido dele, ó. E vamos colocar ele assim. Ó, quer ver, ó? Tá vendo aqui, ó? Ó, pra você pegar o comprimento dele, olha só, não dá. Tá vendo aqui, ó? Não dá. Não dá. Então, a única forma que eu vejo de você fazer isso é você tendo ele daquele jeito. Ó, eu dobrei no meio, certo? Eu dividi, são 3 partes, eu dividi ao meio. Eu dobro o tecido, ó, eu dobro o tecido ao meio. Eu vou dobrar o tecido no meio, tá? Então, eu tenho 3 alturas, tá? 3 alturas. Dá uma olhada aqui, ó, pra você ver, ó. Ó, 3 alturas da saia, ó. Dá uma olhada, ó. Ó, uma, tá? Ó, uma, 2, 3 alturas da saia, tá? Aí, eu dobro ao meio, né? Dobro ao meio, aqui assim, desse jeito. E trago essa ponta pra cá, ó. Trago essa ponta
pra cá, assim, desse jeito aqui, ó, tá? Eu pego, então, ele aqui, né? Ele estava, ó, olha, repetindo, ó, tá? Aqui assim, certo? Porque se eu colocar isso aqui na trama, não rola. E, ó, se você, tá vendo isso aqui, ó? Se você chegar aqui e cortar aqui, ó, você não pode diminuir o seu raio, tá? Se você fizer assim, quer ver, ó? Ó, tá vendo aqui? Tá vendo assim, ó? Se você dobrar ele aqui, assim, pra você tirar isso aqui, nessa parte aqui, ó, isso aqui que você cortou em diagonal, na hora de você costurar, ele vai embabadar. Nós vamos ter que travar esse tecido com entretela termocolante de malha, tá? De tecido. Porque ele vai embabadar, ele não vai costurar direito. Ele vai dar defeito. Então, se você pega 3/4, ó, 3/4, isso que eu tô te falando é saia longa. A saia curta não tem esse problema, tá? Ó, então se eu fizer aqui assim, eu venho e dobro o meu tecido aqui, ó. Certo? Dobro ele aqui. Se eu dobro ele ali, eu dobro aqui de novo, ó, tá? Então, se eu dobro ele aqui, o que eu vou fazer? Ó, você tá vendo aqui? Aqui, não é urdume? É urdume, não é? Então, eu venho, aí, ó, se eu coloco ele pra ficar reto aqui no urdume, olha o que acontece aqui na quina dele. Não dá. Então, se eu coloco ele aqui, assim, pra pegar o raio da cintura, ó, se eu pego ele aqui pra pegar o raio da cintura, eu trago ele aqui, ó, pro final aqui do tecido, né? Porque se eu trouxer ele pra cima, olha só, não dá, né? Nós compramos 3 alturas justamente pra poder dar, ó. Então, eu venho até aqui assim, ó, até aqui assim, assim, tá? O que você pode tirar aqui? O revel ou o cos você tira aqui, tá? Aí eu venho aqui, trago aqui, ó, o máximo que eu puder aqui, ó, tá? E corto. Eu cortando ele aqui, desse jeito, eu vou ter o quê? 2 partes, né? Eu vou ter 2 partes. Então, eu vou ter a de cima com essa dobra e a de baixo com essa dobra, tá? Então, ele vai ter costura nas laterais. Aí, você coloca o zíper numa das laterais e a saia fica inteira na frente e inteira atrás. O nosso revel ou o nosso cos, nós vamos tirar aqui. É a mesma coisa, nós não dobramos? Então, olha só, você vai dobrar para que ele fique, ó, tá vendo aqui, ó, ele não é 3, ó, então ele vai ter que receber, você vai ter que fazer isso aqui, tá? Você vai ter que fazer ele igual, você vai ter que pegar o papel e copiar ele igual para ele ficar com o mesmo tamanho, aqui. Então, nós vamos pegar aqui, ó, vamos fazer assim, ó. Eu vou dobrar aqui para simular o cos, pronto, ó, tá? Aqui é o revel, ó, tá? Então, o revel, ele tá feito igual a saia. Nós fizemos igual a esse, mas cortamos com o papel dobrado nas 4 partes, tá? Então, você vem aqui, ele tá dobrado. Se você fizer isso assim que eu fiz, ó, tá vendo, ó? Ó, tá? Se você fizer assim, tá aqui, você traz pra cá, risca e corta. Vai sair 2 vezes, uma parte pra cada um. Aqui é o cos, ó, tá? Então, ele vem e dobra aqui, ó, tá? Então, ele vem, pega o ângulo aqui, né? Ele pega esse ângulo aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Dá 1 de costura, né? Assim. Aqui 1 de costura e dobra aqui, ó. Tá? Assim. Então, ele é assim. Isso aqui é cos, ó. Tá? Aí eu pego o cos e trago pra cá, risco e corto. Eu vou ter uma saia longa, uma saia midi, com 2 folhas, né? Com 2 folhas, na medida de 3/4, godê. Vai sair assim, tá? Então, essa saia só tem um detalhe. Aqui, para você conseguir costurar isso daqui, você tem que colar aqui a entretela de tecido termocolante para travar o fio que está enviesado e você conseguir costurar e prender o zíper nela, tá? Quando você for colar ela aqui, ó, essa tira da entretela termocolante não precisa ter mais que 2 centímetros de largura para cada lado do tecido, tá? Porque você vai costurar e ela vai travar o fio da trama para não embabadar, certo? Se você for fazer uma saia curta, de 55 centímetros, você não precisa de nada disso, né? A saia, olha só, a saia curta, né? Você pode dobrar ela assim, tá? Você pode dobrar ela assim,
Aí ela vai sair, né? Eu vou pegar aqui uma pequenininha para você entender, né? Aqui, ó. Eu trago ela aqui assim. Ó, tenho que diminuir um pouco mais. Assim. Deixa eu ver. Isso. Ó, pegou aqui o tamanho dele. E aqui o tamanho dele. Tá vendo aqui, ó? Ó, né? Aí eu venho aqui. Ó, coloco aqui. Tá vendo? Coloco aqui a minha saia para cortar, né? Ó. Então, se eu pego aqui esse molde, ó, esse molde, e coloco aqui 55, quer ver? Ó. Então, nós temos aqui, vamos pôr 55 de comprimento. Aqui. É uma saia, 3/4, com 55 de comprimento. Você vai ver como que fica mais fácil para colocar ela no tecido. Então, agora a gente vem e faz assim. Eu vou cortar, certo? Aqui, né? Cortei, certo? Então, vamos lá. Eu tenho, então, uma saia 3/4 godê, né? 3/4 de godê, com a altura de 55 centímetros, certo? Olha só, eu nem preciso disso tudo, ó, tá? Eu posso agora diminuir, né? Ó, eu venho aqui, eu só preciso desse tamanho aqui. Então, eu venho, subo aqui, ó, né? Então, nós vamos fazer assim. Isso aqui, ó, isso aqui é uma opção, ó, isso aqui é uma opção de você, aqui, de você cortar, ó. Pra juntar aqui a parte tem que estar 75, a metade, ó. Eu venho aqui, coloco ela aqui, eu risco, eu corto e eu vou ter a minha saia inteira, tá? Inteira. Ela vai sair aqui, sabe como? Ela vai sair aqui 4/4 de godê, eu tiro a terceira parte e fico com 3/4 de godê. Se eu fizer assim, ó, assim, e assim, ó, assim e assim, eu venho aqui e faço assim. Tá vendo aqui? Ó. Eu corto aqui 4/4 de godê. Ó, aqui vai sair 4/4 de godê, porém, o raio é de 3/4. Então, assim, essa parte de dobrar o tecido na trama e depois dobrar no urdume é mais fácil do que aquela que eu fiz no meio, tá? Ó, aqui assim, certo? Fica mais fácil, né? Se você fizer daquele jeito, também dá certo, tá? Ó, também dá certo. Eu vou cortar aqui pra você ver como é que é. Você entendeu quando eu falo pra você que o tecido, pra você cortar uma saia longa, a partir de 3/4 de godê, você precisa que ela tenha 2 folhas, não dá pra você fazer com inteira. Não dá pra fazer inteira. Se você for fazer, olha, assim, ó, se você for fazer assim, ela vai sair inteira. E a parte que você vai abrir para você costurar, vai ser uma dessas partes que tá aqui, tá? Então, quando você faz assim, a sainha sai inteira, você precisa realmente favorecer o corte na parte que tá ali do urdume, tá? Então, se eu fizer ela aqui assim, quando eu cortar, eu vou pegar ela aqui assim, e aí ela vai ficar assim, ó, né? Assim, tá? Eu vou ficar com ela na mesma posição, eu só dobrei diferente, ó, né? Eu só dobrei diferente. Então, olha só, vou riscar aqui e vou cortar pra você ver, tá? Ó. Ó, nós temos aqui 4/4 de godê, mas o raio é de 3/4. Se o raio é de 3/4, eu preciso tirar uma das partes. Então, eu venho aqui, abro aqui, certo? Dobro aqui, assim. Dobro. E tiro essa quarta parte dele, ó. Tirei. Eu tenho aqui 3/4 de godê.
Quando eu for costurar aqui, assim, vai ser aqui assim que eu vou costurar, tá? Essa parte, observa bem o que eu tô te falando, ó. Ó. Essa parte está na horizontal e essa parte está na vertical. Quando você costura na vertical ou na horizontal, não dá problema. Mas quando você costura enviesado, ele embabada. Por isso que precisa colocar a entretela termocolante de tecido na beirada para você poder costurar. Porque senão ele vai embabadar, ele vai franzir, ele vai formar um monte de onda e ele vai te dar trabalho, tá? Isso se você for fazer a saia longa, tá? Se você for fazer a saia longa, eu sugiro que você, 3/4, tá? Eu sugiro que você faça o que eu falei. Mas eu prefiro a saia longa de 2/4 que não me dá esse trabalho. Ó, uma saia longa de 2/4, ela é isso aqui, quer ver, ó? Ela é, deixa eu pegar aqui pra você ver, ó. Aqui é 3/4, né? Ó, 3/4, tá? A saia longa de 2/4, vamos tirar isso daqui, ó. Ó, se eu vou pegar uma saia de 2/4, eu tenho ela aqui, ó. Né? 2/4 é isso aqui 2 vezes, lembra? Então, se eu preciso disso aqui 2 vezes, eu venho, pego o meu tecido, olha só, pego o meu tecido, né? Eu virei aqui, ó, no urdume, aqui, certo? E aí eu posiciono ele aqui assim, né? Mas, olha só, ela é longa, né? Ela é longa. Então, se ela é longa, olha só a diferença de comprimento, né? Para ela ser inteira, eu preciso de 2 alturas, certo? Ó, lembra que eu falei? 2 alturas para dobrar e você tirar ela inteira, né? Quando a gente dobra ela assim, assim, nós tiramos ela longa, ó, tá? Aqui, ó, lembra? Ela é longa, né? A gente vem e risca ela aqui assim. Aí ela sai longa. Ela vai sair inteira, né? Ela vai sair aqui inteira e longa. Só que o raio dela é para 2/4, né? A de 3/4 já não dá certo, né? Por quê? A de 3/4, ela sendo longa, ó, ela sendo longa, o raio dela vai para fora da largura do tecido, aqui. Não dá. Então, para você fazer com que ela caiba aqui, lembra do que eu falei? Você vai respeitar o raio, não vai? Só que o raio dela, quando você cortar ela aqui, ó, para que ela dê no tecido, ó, isso aqui, quando você for costurar, ele vai embabadar, tá? Ele vai embabadar. Então, se você pegar essa altura que você tem aqui, ó, essa altura, que eu falei, são 3 alturas, né? Você dobra no meio, para pegar aqui, certo? Nós temos aqui, ó, aqui é 1,5 m, né? Para fazer ela longa e fazer com que ela caiba aqui, né? Você precisa de 2 alturas dele, né? Então, se você for pegar isso daqui, quando você cortar aqui, ó, vai embabadar, tá? Eu já passei por isso. Ele vai embabadar. Você tira ela aqui inteira, mas você precisa travar ela com termocolante aqui para dar certo, tá? Bom, vamos lá. Vamos finalizar a nossa aula, tá? Bom, começou a complicar, né? Você viu só? Se você vai fazer a saia curta, você não vai ter dor de cabeça, nenhuma. Tanto faz se é 1/4, ou 2/4, 3/4 ou 4/4. Se a saia ela é curta, você tem a largura do tecido para aplicar o comprimento mais o raio. Mas se a saia é longa, já muda tudo de figura. Eu trouxe para vocês uma saia midi para causar esse impacto, para você entender o que acontece quando você vai fazer uma saia godê longa. Você precisa, antes de você sair fazendo e cortando, você precisa entender e quebrar, põe a cabeça para questionar, para tentar, para fazer acontecer, tá? Porque é assim, olha, deixa eu te explicar. A saia godê, a base da saia godê é um círculo, entendeu? E a base da saia reta é um retângulo. Quando você vai fazer uma saia reta, mesmo que ela seja evasê,
você dá início na base com um retângulo. A saia godê não é um retângulo, é um círculo. Então, se você for tirar um círculo de um tecido que pode ser de um quadrado para um retângulo, complica. Se você pega um tecido que pode ser um quadrado, um retângulo, ou transformá-lo num triângulo, complica. Por quê? Quando a gente faz o raio da saia, ele vai pegar a distância da ponta do tecido para você somar e pôr o comprimento. Se você está trabalhando com 1,5 m, você desconta o raio que você usou e o que sobrar é o que você vai conseguir trabalhar. Por isso que fica complicado. É mais fácil você fazer 3/4 de godê de uma saia midi ou uma saia longa, fazendo aquelas costuras que eu te falei na lateral. Mas a costura na lateral, se ela não está na horizontal ou na vertical, ela vai embabadar, tá? Ela vai embabadar. Por isso que eu falei para você, se você usar aquela técnica que eu coloquei ela enviesada, você precisa colar na parte que vai sofrer costura, você precisa colar a entretela termocolante, tá? Para você conseguir. Agora, se você for colocar ela num comprimento que você consiga, com o molde dobrado, deixar a abertura na vertical do urdume e a dobra na horizontal da trama, esse raio que você for fazer tem que ter o comprimento que cabe dentro de 1,5 m, por causa da largura do tecido, tá bom? E ó, eu achei isso aqui na internet, achei muito legal, muito bacana. Eu coloquei aqui na descrição para vocês poderem imprimir e ver e analisar. Essa parte que está pintada é a parte que você tem que ter o molde no tecido para você poder cortar, tá bom? Então, eu vejo vocês até a próxima. E se você não achar, se você tiver no TikTok assistindo essa aula, esse vídeo, você vai lá no meu canal do YouTube para imprimir a tabela e isso aqui que eu pus na descrição, tá bom? O TikTok só permite que você consiga imprimir alguma coisa ou acessar algum link se o seu vídeo for patrocinado. Se ele não for patrocinado, você não consegue pôr o link aí. Eu, pelo menos, não consegui, tá bom? E se alguém aqui estiver me assistindo e souber uma maneira de colocar um link aqui sem patrocinar, me ensina, porque aí eu passo a colocar para vocês toda vez que tiver alguma coisa para vocês imprimirem. Então, gente, um abraço para vocês e até a próxima aula.